Vamos ler a palavra do Senhor, 1 Tessalonicenses, capítulo 3. Pelo que não podendo esperar mais, de boa mente quisemos deixar-nos ficar sós em Atenas. E enviamos Timóteo, nosso irmão e ministro de Deus, e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé, para que ninguém se comova por estas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isto fomos ordenados. Pois, estando ainda convosco, vos predizíamos que havíamos de ser afligidos, como sucedeu, e vós o sabeis. Portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-os saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse e o nosso trabalho viesse a ser inútil. Vindo, porém, agora Timóteo de vós para nós, e trazendo-nos boas novas da vossa fé e amor, e de como sempre tendes boa lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como nós também a vós. Por esta razão, irmãos, ficamos consolados acerca de vós, em toda a nossa aflição e necessidade pela vossa fé, porque agora vivemos, se estáis firmes no Senhor. Porque que ação de graças poderemos dar a Deus por vós, por todo o gozo com que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus, orando abundantemente dia e noite, para que possamos ver o vosso rosto e supramos o que vos falta à vossa fé? Ora, o mesmo nosso Deus e Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, encaminhe a nossa viagem para vós. E o Senhor vos aumente e faça crescer em amor uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco, para confortar o vosso coração, para que sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo com todos os seus santos. Amém. Glória a Deus. Bom, nós já passamos pelo capítulo 1 e o 2. Nós vimos como a igreja foi plantada em Tessalônica, como essa igreja se desenvolveu, como essa igreja se tornou modelo para outras igrejas, como a sua fé se tornou uma fé exemplar. Quarta-feira passada nós vimos aqui a respeito das características assim, de um líder cristão, verdadeiro, e falamos aqui sobre a questão da mensagem, do caráter, das intenções e etc. Agora, hoje, irmãos, nós vamos conversar um pouquinho sobre, essa igreja foi plantada de uma forma correta e tornou-se uma igreja frutífera, com uma conversão genuína, com uma esperança fortalecedora. Mas Paulo e seus companheiros de ministério, que estavam em Tessalônica, precisaram sair às pressas de lá por causa das perseguições e do risco que eles corriam, a própria vida. Então, eles precisaram sair muito rápido de Tessalônica, ficaram bem pouco tempo lá. O texto parece nos dizer assim, cerca de 3, 4 semanas no máximo. E aí, Paulo, então, escreve esse capítulo mostrando uma preocupação muito grande. O que as tribulações e as aflições e os ataques do diabo poderia fazer com a fé dos irmãos em Tessalônica. Como que eles reagiriam diante das tribulações e dificuldades? Então, Paulo, ele reconhece assim que as tribulações elas têm um potencial de destruição da fé. Quantas pessoas nós conhecemos e ficamos sabendo que se afastaram do Senhor, se desviaram do Senhor por causa de tribulações e dificuldades, por causa das lutas e das aflições da vida. Mas Paulo também jamais deixou de considerar o fato de que o diabo é ativo, e ele é astuto, ele sabe aproveitar cada uma das oportunidades. A preocupação dele aqui é de fortalecer a fé dos irmãos
E aí ele toma quem? Ele toma Timóteo e envia Timóteo para Tessalônica, a partir de Atenas, e ele diz, olha, para que Timóteo pudesse encorajar os irmãos, fortalecer os irmãos na fé. Depois, quando ele recebe as notícias a respeito da fé dos tessalonicenses, ele se alegra muito, mas mesmo se alegrando, ele demonstra que nós precisamos continuamente estar trabalhando para guardar a fé, para fortalecer a fé, para encorajar a igreja do Senhor Jesus diante das tribulações e dores desta vida e dos ataques contínuos de Satanás. Ele entende que a fé dos irmãos precisa ser corrigida em alguns aspectos e acrescentada em outros. E ele entende que deve preparar os irmãos para que todos estejam prontos para o dia da volta gloriosa de Cristo Jesus. Então nós vamos caminhar um pouquinho aqui por esse capítulo 3, vendo algumas características do verdadeiro pastor. Os irmãos me ajudem depois a ser esse pastor aqui. Amém? Assim como os irmãos oraram por nós aqui quarta-feira passada, depois que nós falamos sobre a liderança cristã. Irmãos, é desafiador falar e fazer o que nós estamos fazendo com o propósito de edificar a fé dos irmãos. Mas nós escolhemos isso. Escolhemos dar aos irmãos o melhor que nós pudermos a partir da palavra de Deus. Amém? Essa é nossa escolha, nossa decisão, e essa decisão nós tomamos diante do Senhor, nosso Deus. A primeira coisa que nós precisamos observar aqui é que o verdadeiro pastor, ele não despreza o potencial destruidor das tribulações, nem a realidade e o oportunismo de Satanás. As tribulações são um fato. O diabo também é um fato. E o seu oportunismo também é um fato. E um verdadeiro pastor não pode ignorar estas coisas. Quando nós observamos do verso 3 até o verso 5, Paulo começa dizendo, olha, para que ninguém se comova por estas tribulações. Há uma coisa interessante aqui, talvez uma outra versão vai dizer assim, inquiete-se. E há uma coisa interessante aqui, porque a palavra que Paulo usou para comova-se ou inquiete-se, ela era usada para descrever o balançar do rabo do cachorro. Então, que ninguém se encante, que ninguém seja levado pelas tribulações. Nós vamos entrar um pouquinho mais, daqui a pouquinho, nesse pequeno detalhe aqui, mas para que ninguém, essa palavra referia-se ao abanar do rabo do cachorro. Em outras palavras, que vocês não sejam persuadidos pelas tribulações. Que as tribulações não levem vocês a se desviarem da verdade de Deus, do Evangelho de Cristo Jesus. Que vocês não se movam, não se inquietem diante das tribulações e busquem outras alternativas. E nem diante da persuasão do inimigo. Abandonem a fé de vocês. Essa é a grande preocupação de Paulo. E aí ele diz assim, porque vós mesmos sabeis que para isso fomos ordenados. Irmãos, eu gosto de uma frase lá usada pelo pastor Hernandes, quando comenta esse versículo, ele diz assim que a tribulação faz parte da agenda de Deus. Diga isso, a tribulação faz parte da agenda de Deus. E já eu aceitei a Jesus, agora estou dentro de uma redoma. Não está. Não está. A tribulação faz parte da agenda de Deus, da vida cristã. Quem permite tribulações nas nossas vidas é o próprio Senhor. Existem algumas que a gente pega com as próprias mãos.
Essas o Senhor não tem responsabilidade, mas como Ele é misericordioso e bondoso, quando a gente clama, Ele nos ajuda. Amém? Mesmo nessas que a gente pega com as próprias mãos ou gera através das nossas ações. Então, as tribulações fazem parte da vida cristã. E há uma coisa no verso 4, para dizer: pois estando ainda convosco, vos predizíamos que havíamos de ser afligidos, como sucedeu, e vós o sabeis. O que é que Paulo está dizendo? Olha, ainda quando nós estávamos aí, nós deixamos claro para vocês que o fato de vocês assumirem a fé em Cristo Jesus, compromisso com Cristo Jesus, de viverem segundo o Evangelho de Cristo Jesus, isso vai gerar na vida de vocês tribulações. Onde nós conscientizamos vocês disso. Vocês não foram enganados. Vocês foram plenamente conscientizados. Nós falamos aqui, quarta-feira passada, que Paulo não pregava um evangelho tipo anzolzinho para enganar o peixe, né? Eu tenho um anzolzinho lá dentro e uma suculenta minhoca aparecendo, e aí vai lá o peixe e tal, e aí ele encontra no fim um anzol. Eles não usavam desse tipo de artimanha. Pregavam o evangelho puro, claro. E o evangelho puro e claro e cristão e bíblico vai dizer o seguinte, a fé em Jesus Cristo gera também tribulações, aflições, dificuldades. E é papel de um verdadeiro pastor conscientizar a igreja disso. De que as tribulações fazem parte da vida cristã. Amém? Então, esta noite, eu estou conscientizando vocês, como pastor, que a tribulação faz parte da vida cristã. E não tem como fugir disso. Agora, irmãos, feliz é o pastor que faz isso. Mas aí no verso 5 ele diz assim: portanto, não podendo eu também esperar mais, mandei-o saber da vossa fé. E aí ele diz: temendo que o tentador vos tentasse, e o nosso trabalho viesse a ser o quê? Inútil. E aí que Paulo está dizendo: olha, eu temia que por causa das tentações, das provações e das dificuldades, o diabo entrasse em ação, tentasse vocês, ou Satanás, e tentassem vocês. E o nosso trabalho, que teve um fruto tão maravilhoso entre vocês, viesse agora a se tornar inútil. Você percebe como Paulo não ignora o poder de ação do diabo? Percebe? Parece estranho quando a gente lê que Paulo diz assim: eu quis estar convosco, mas o diabo me proibiu. Me impediu de estar melhor. Ele deixa claro que as tribulações fazem parte da vida e que o diabo está ativo, continuamente ativo. Portanto, não podendo eu também esperar, mas mandei saber da vossa fé, temendo que o tentador vos tentasse, e o nosso trabalho viesse a ser o quê? Inútil. Irmãos, Deus usa as provações e tribulações para nos fortalecer, para nos ensinar, para nos corrigir. Mas o diabo sempre vai ter a iniciativa de deturpar o propósito de Deus. Então, enquanto Deus, através da tribulação, quer fortalecer a nossa fé, quer nos tornar mais firmes, quer nos fazer crescer, quer que nós o conheçamos melhor, o diabo vai fazer de tudo para usar as tribulações para nos tirar da presença de Deus. E nós precisamos estar sendo alertados e firmados na fé. Nós não podemos ignorar esse poder de persuasão de Satanás.
Paulo disse o seguinte: nós não ignoramos os ardis, as artimanhas do diabo. Nós sabemos quem ele é e sabemos como ele age. Então, a grande preocupação de Paulo é que as tribulações viessem a afastar os irmãos de Tessalônica da presença de Deus, fizesse com que eles perdessem a fé. E as tribulações, juntamente com a ação do diabo, aproveitando-se da situação, pode ter este efeito na vida daqueles que não estão devidamente preparados e fortalecidos em sua fé, pode ter esse efeito terrível de destruição. Deu para entender aqui, irmãos? Deu para entender? Agora, quando nós vamos... Perdão, mas a gargantinha hoje está enroscando. E aí, esse é o primeiro ponto. Então, o verdadeiro pastor não ignora o poder de destruição da tribulação e nem da realidade do diabo e das suas artimanhas, do seu oportunismo. Então, o diabo está sempre de plantão, irmãos. Que diz a Bíblia? Que ele anda ao derredor buscando quem possa tragar. Então, ele está sempre de plantão. E nós, como pastores, não podemos ignorar isso. E não podemos deixar de alertar a igreja e de preparar a igreja para enfrentar esse tipo de situação. Deu para entender? Agora, o segundo ponto. O verdadeiro pastor protege o rebanho. Essa consciência do poder destruidor das tribulações, em conjunto com as ações do diabo, fazem com que Paulo tenha alguns sentimentos e tome algumas decisões e tenha algumas ações para proteger o rebanho. Primeira coisa, quando nós olhamos para o verso primeiro, ele diz assim: pelo que não podendo esperar mais. E esperar aqui pode ser traduzido também por suportar. A ideia aqui é que Paulo está dizendo o seguinte: olha, a minha preocupação com a fé de vocês, com o estado da fé de vocês, com a possibilidade do inimigo tirar vocês da presença de Deus, é tão grande que ela tornou-se para mim um fardo, que eu já não estou quase suportando mais carregá-lo. Eu preciso, de alguma forma, tirá-lo de sobre mim. Percebe o tamanho da preocupação de Paulo com a igreja? E esse é o coração de um pastor, irmãos. Que às vezes algumas pessoas pensam que a gente é pastor aqui na igreja, que as poucas horas que a gente passa aqui é o nosso tempo de serviço. Mas, na verdade, o coração e a alma de um verdadeiro pastor está sempre trazendo sobre si o peso constante da preocupação com a saúde espiritual da igreja do Senhor Jesus. Amém? Então, Paulo está dizendo: a minha preocupação é tanta que tornou-se um peso sobre mim tão grande, tornou-se um fardo para mim tão grande, que esse fardo está se tornando insuportável. E daí ele diz assim: e aí de boa mente quisemos deixar-nos ficar sós em Atenas. Aí Paulo se sacrifica em favor da igreja. De boa mente, sabe, de boa vontade. Eu acho que a nossa neta é pentecostal, irmão. Ele é pentecostal, sabe? Então, de boa mente, de livre e espontânea vontade mesmo. Aquela decisão que a gente toma por amor, é o coração. E aí ele usa a palavra para sós aqui,
ou sozinhos, como diz a outra versão, é também trazida por abandonados. Então, o que é que Paulo faz? Paulo abre mão da companhia de Timóteo. Escolhe a solidão para que ele pudesse alcançar os irmãos em Tessalônica. Ele abre mão, ele sacrifica-se voluntariamente para que ele possa alcançar os irmãos em Tessalônica e abençoá-los, saber como está a fé deles, qual é a condição espiritual deles, para que ele possa agir se eles precisarem de ajuda. Ou então, para que, vindo as boas notícias, como vieram depois, traga alívio ao seu coração. Então ele carrega um fardo, mas aí diz, decidimos por vontade própria, sermos como que abandonados, ficarmos aqui na solidão e enviamos a vocês, nosso irmão e ministro de Deus e nosso cooperador no Evangelho de Cristo, né, Timóteo. E aí ele diz assim, diga comigo, para vos confortar e vos exortar acerca da vossa fé. Amém? Há uma coisa interessante, porque quando Paulo diz para vos confortar ou fortalecer, a palavra aqui era usada no sentido de colocar uma estaca, sabe, um apoio para sustentar uma construção. É como se ele estivesse dizendo, olha, irmão, nós enviamos Timóteo para vos fortalecer de tal maneira que vocês possam ficar inabaláveis onde vocês estão. Inabaláveis na fé. Vocês sejam sustentados como alguma coisa que é sustentado por uma coluna. Essa era a preocupação dele. Bom, vocês percebem que não existe nada superficial aqui? Por isso que a coisa não dá para ser, receba aí, olha a vitória chegando. Não é assim. Hoje vai tudo ficar lindo, o melhor de Deus está por vir e tal. Ah, irmão, declare aí que tudo vai ficar bem. Não. É preciso trabalho, irmãos. Amém? É preciso formar alicerces sólidos. A nossa fé precisa estar tão enraizada em nós, tão curada em nós, tão plena em nós, que ela se torna a coluna que nos sustenta na presença de Deus. Amém? É isso que Paulo quer. E depois ele diz, e vos exortar ou encorajar. E a palavra aqui também era usada para encorajar um soldado na batalha. Irmãos, há uma coisa interessante, porque a ideia aqui é o seguinte, olha, Paulo está dizendo, para que vocês sejam fortalecidos, alicerçados de tal maneira que vocês sejam como que sustentados por uma coluna. Mas depois de alicerçados e bem sustentados, arraigados e firmados, vocês continuem caminhando para frente. Amém? Avancem, avancem e avancem. Porque quando a nossa fé é sólida, quando a nossa fé não está baseada em história da carunchinha, em fantasias, mas na verdade de Deus, nada, nem as mais terríveis tribulações, e nem toda e qualquer ação do inimigo vai poder nos deter. Porque nós vamos ser como um soldado que é encorajado a avançar continuamente na batalha. Amém? Está dando para entender isso? Agora esse é o nosso papel.
com vocês. Os irmãos estão entendendo o tamanho disso? Acho que eu disse para a Débora isso 2 vezes hoje. Meu Deus, como está sendo arrochado, difícil. Mas nós queremos, como pastores da igreja, como líderes da igreja, eu e todos os irmãos que vão ministrar aqui, irmãs, que nós queremos é que vocês recebam uma palavra que os torne tão sólidos na fé, que vocês se tornem inabaláveis, amém? E que sejam encorajados a caminharem para frente, na presença de Deus. Glória a Jesus. Os irmãos nos ajudem em oração, estejam conosco nisso, amém? Amém? Agora, sabe, e isso tudo para quê? Por que Paulo quer que envia? Por que Paulo sente esse peso? Por que Paulo se sacrifica? Por que Paulo envia Timóteo com o propósito de fortalecer a fé dos irmãos? Isso tudo é para que eles, meus irmãos, não se comovam. E agora eu vou usar uma palavrinha, os irmãos vão rir um pouco, mas não se encantem com o abanar do rabo do cachorro. E aí eu vou dar um testemunho agora. Eu estava escrevendo exatamente essas palavras aqui. Aí a Débora abriu a porta lá da cozinha. A nossa cachorrinha entrou. E ela foi lá no meu cantinho. Chegou lá, irmão, como é que estava o rabinho dela? Imagina. E ela com a carinha de alegria, olhando para mim, falando assim, dá um carinho aí, irmão. Irmão, eu parei um pouquinho, olhei para ela, tive que fazer um carinho nela, conversar um pouco com ela. Aí eu falei para ela assim, essas coisas não podem ser coincidência, pode? Sabe, eu não teria uma ilustração melhor para os irmãos aqui. Então, irmão, não se deixe encantar pelo apelo de tribulações que nos afligem. Não deixe ela ser para você o rabo do cachorro que te encanta, que te leva a parar tudo ou a desviar do seu propósito e dar atenção para o cachorro. Não permita que as ações do diabo te tirem da presença de Deus. Te tire da presença de Deus. Amém? Amém? Não permita. Deixa o cachorro balançar o rabo para lá, para cá, fazer o que ele quiser. Mas eu e você permaneceremos firmes. Amém? Amém? Firmes. Glória a Deus. Firmes. Então, irmãos, não se deixe levar pelo abanar do rabo. Paulo está dizendo, olha, há um peso, e eu enviei Timóteo para confortar e vos exortar acerca da vossa fé. A terceira coisa, o verdadeiro pastor se alegra, se consola, se enche de gratidão diante de Deus e se renova, se revitaliza quando sabe que o rebanho está firme na fé, apesar dos desafios. João disse uma coisa interessante, olha, eu não tenho maior alegria do que esta, de saber que os meus filhos permanecem na verdade. Essa é a alegria do coração do pastor. A alegria do coração do pastor não é se está acontecendo coisas extraordinárias e tal, a alegria do coração do pastor é quando ele olha e diz assim, a igreja está firmada em Cristo Jesus, inabalada. Amém? Amém?
É aqui que está a nossa alegria. E Paulo, nós falamos, ele está trazendo sobre si um fardo tremendo, que para ele já está se tornando pesado demais, insuportável. Porque ele sabe do poder de destruição que as tribulações têm. Tem o poder de edificação, mas também tem o poder de destruir. Tudo depende de quem a gente ouve. Porque ele sabe que o diabo é real e ativo. Então pesa sobre ele, como é que está a fé dos meus irmãos? Aí ele envia Timóteo. E Timóteo vai, e quando Timóteo vem, aí do verso 6 a seguir, assim, vindo, porém, agora Timóteo de vós, para nós, e trazendo-nos boas novas, da vossa fé e amor, e de como sempre tendes boa lembrança de nós, desejando muito ver-nos, como nós também a vós. Olha o que ele diz, aí ele diz assim, por esta razão, irmãos, ficamos consolados acerca de vós. Consolados em toda a nossa aflição e necessidade pela vossa fé, porque agora vivemos, se estáis firmes no Senhor. Porque que ação de graças poderemos dar a Deus por vós, por todo o gozo com que nos regozijamos por vossa causa diante de nosso Deus. Então olha o que Paulo está dizendo, eu quero abrir um parentezinho aqui, porque há uma coisa linda, irmãos, Paulo não se oculta, Paulo não se esconde, Paulo expõe as suas dores. Expõe. Ele não quer se mostrar o fortão. Peraí, se eu confio em Deus para guardar a igreja de Tessalônica, por que eu tenho que mandar Timóteo lá? Não parece que é um vacilo de fé? Mas não é, é zelo pela igreja. É cuidado. Ele não esconde a dor do seu coração, a preocupação da sua alma. Ele abre isso e ele diz, olha, é assim que eu estou. Ou que eu estava. Mas aí veio Timóteo, e quando Timóteo falou a respeito da real condição da fé de vocês, irmãos, aí isso trouxe alívio, trouxe consolo, trouxe paz para o nosso coração. Saiu o fardo. Saiu. Ele diz, porque agora vivemos se estáis firmes no Senhor. Tem um comentarista aqui, comentando esse versículo, ele diz o seguinte, que Paulo preferiria morrer a ver os irmãos se perderem na fé. Deu para entender isso? Porque não há nada mais precioso, irmãos, para mim e para você. Mas agora falando como pastor, não há nada mais precioso para o coração de um pastor do que entender que a igreja está firmada em Cristo. Não há nada mais glorioso que isso, mais importante que isso. E não pode haver. Se houver, tem alguma coisa errada. Amém? Então a sua alegria, mas eu gosto também do comentário que diz que Paulo, quando ele recebe a notícia, ele se sente confortado, e ele toma um novo ânimo em sua vida, para continuar cumprindo com o seu ministério. Amém? É como se Paulo tivesse dizendo assim, olha, esse resultado glorioso, essa fé gerada na vida dos irmãos em Tessalônica, serve para mim de renovo. Eu sou revitalizado quando eu paro e começo a pensar no resultado do trabalho que nós tivemos. E ao ver esse resultado, então, eu me renovo.
Amém? Irmãos, é a fé de vocês, é a saúde espiritual de vocês que vai nos fortalecer como obreiros do Senhor. Porque a única coisa que de fato vale a pena é se nós pudermos apresentá-los diante de Deus. Amém? Então olha o tamanho disso, olha a grandeza disso. Que o Senhor nos ajude, né, Bira? Né, Xande? Amém? Henrique? Willy, né, Mateus? Estou falando dos irmãos que vão ministrar aqui nos cultos. Mas tem os que vão ministrar para os jovens, vão ministrar para as irmãs, e é a mesma coisa. Entendeu, senhor? Nós devemos buscar a mesma coisa. Paulo se alegra, se consola, e daí ele diz assim, e ele se enche de ações de graça, ele fica tão grato a Deus, pela saúde espiritual da igreja em Tessalônica, que ele diz assim, que ação de graças poderemos dar a Deus por vós? Como é que o que nós poderemos apresentar, falar, demonstrar a Deus, para revelar a nossa gratidão? E aí ele vai e diz, por todo o gozo que nos regozijamos por vossa causa diante do nosso Deus. Percebe como isso enche o coração de Paulo de alegria e de gratidão diante de Deus, quando ele sabe que os irmãos estão firmados na fé, apesar das tribulações e dos ataques contínuos do diabo. Ele se alegra, ele se regozija, ele se consola, e o seu coração é cheio de gratidão diante de Deus, uma gratidão tão grande que ele não sabe como expressá-la de fato ao Senhor. Amém? A alegria do coração de um pastor, irmãos, é com a saúde espiritual da igreja. Não tem outra. Não adianta a gente olhar lá, todo mês, graças a Deus, pagamos todas as contas, fizemos tudo o que tinha que fazer, não devemos nada para ninguém, glória a Jesus, ainda sobrou um tiquinho, maravilha, vamos, sabe? Se a saúde da igreja não estiver boa, não adianta nada a gente fazer um montão de trabalho, de coisa, se os irmãos não estiverem bem, de fato, diante de Deus. Percebe por que às vezes tem que pegar no pé? Se você achar que pode dar um glória a Deus, dá. Amém. Agora Paulo está alegre. Paulo está feliz, mas tem uma outra coisa, irmãos. O verdadeiro pastor não para de trabalhar para corrigir as brechas na fé da igreja, para acrescentar o que falta e para preparar o rebanho para o encontro com o Senhor. Se olha, a fé de vocês está linda, maravilhosa, então vou cruzar os braços aqui, vou deitar e vou descansar. Paulo diz assim, orando abundantemente dia e noite, para que possamos ver o vosso rosto e supramos o que falta à vossa fé. E nós nos enchemos de gratidão, nós somos consolados, nós nos sentimos renovados, mas nós também entendemos que ainda existem algumas coisas que precisam ser corrigidas e outras que precisam ser acrescentadas. Quando ele usa a palavra aqui, supramos, a palavra para suprir aqui, ela tem dois significados interessantes que são aplicáveis aqui. O primeiro, essa palavra era usada, sabe, para
consertar as redes. Quando a rede rasgava, a rede de pesca rasgava, então era usada para esse conserto das redes. Irmãos, nós estamos bem, bem, obrigado. Mas nós precisamos identificar, porque às vezes tem um rasguinho aqui, tem uma brechinha ali, e ela precisa ser fechada. Amém? Amém? E nós não podemos simplesmente ficar, que bom, ufa, está tudo maravilhoso, então, ufa. Não. Sempre haverá alguma coisa para ser corrigida. Nós precisamos trabalhar para isso. O verdadeiro pastor vai procurar corrigir isso. E talvez a igreja vai olhar e falar assim, parece que nunca está bom. Não está mesmo. A Bíblia diz que nós estamos em obras. Vai ser concluída a obra, mas ainda estamos em obras. Então é preciso corrigir, sabe? Corrigir algumas coisas. Mas há uma coisa interessante, porque esta palavra para suprir também, ela fala de colocar em plena ordem, mas ela fala de completar integralmente, tornar plena. Ou seja, é acrescentar aquilo que ainda falta. Então a nossa fé está boa, está maravilha, mas ela ainda pode melhorar. Amém? Todas as brechas foram fechadas, mas ela ainda pode melhorar. Eu gosto de um ponto aqui, porque ela assim que é alcançar um objetivo através de um processo. Aprimorar, acrescentar o que falta. Mas eu quero deter aqui, alcançar um objetivo através de um processo. Irmãos, não existe mágica no reino de Deus. Deu para entender isso? Vamos repetir isso, diga, não existe mágica no reino de Deus. E aí já tudo aconteceu. Não, tudo no reino de Deus é processo. Amém? Nós precisamos trabalhar dentro desse processo para que a nossa fé vá crescendo, vá sendo corrigida naquilo que precisa corrigir e vá crescendo e melhorando cada dia mais. Não pode haver um conformismo. Já estamos bem, já chegamos lá. Não chegamos. Ainda tem algumas coisas para serem corrigidas e tem algumas coisas para serem acrescentadas. Deu para entender aqui? Amém? E esse é o trabalho do pastor. Ele não pode conformar-se. Recebi uma boa notícia, maravilha, vou tirar um mês de férias. Não dá. O trabalho continua, o processo é contínuo, é demorado. E aí ele diz no verso 11, ora, é o mesmo nosso Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo encaminha a nossa viagem para vós. Porque, irmãos, sempre nós alcançaremos os nossos alvos na dependência de Deus. Amém? Sempre. Que o Senhor encaminhe. Paulo não está dizendo, eu vou resolver os problemas que tem aqui, vou lá. Não, ele está dizendo, Deus vai fazer. Deus o Pai e nosso Senhor Jesus Cristo vai fazer com que eu chegue até vós. Glória a Jesus. Porque é na dependência dEle. E daí ele coloca assim, e o Senhor vos aumente, faça crescer em amor, uns para com os outros e para com todos, como também nós para convosco. O amor era uma marca da igreja em Tessalônica. Mas Paulo está dizendo, eu quero que vocês cresçam. Há uma coisa interessante, mais ou menos assim que, se tem uma coisa que nós nunca vamos conseguir dar em excesso,
é amor. A gente nunca ama demais. Então eu vou dizer assim, olha, eu amo o Anderson 95 gramas de amor. Deve ser amor para Dedéu. Já está em 94, eu tenho que amar até 95. Não. Nós sempre podemos estar melhorando, crescendo em amor. Glória a Deus. Então, irmãos, uma boa notícia chegou e aí está tudo bem? Não. Precisamos corrigir as brechas que tem na fé. Precisamos acrescentar o que falta. E precisamos crescer em amor. Glória a Deus. É nosso papel fazer isso. E é papel da igreja entender isso. E abraçar isso. Irmãos, eu vou dizer algo aqui. Vocês precisam acreditar em nós. Amém? Precisam acreditar que o nosso amor por vocês é como o amor de uma mãe que amamenta o filho. De um pai que orienta, instrui, aponta o caminho. Não recebam a nossa palavra como palavra nossa, recebam a nossa palavra como palavra de Deus. O verdadeiro pastor vai sempre procurar fazer com que a igreja cresça. Cresça em fé, cresça em amor. E daí ele diz assim, para confortar o vosso coração ou confirmar. Agora, irmãos, essa palavra, a palavra que Paulo usa aqui, ela é extraordinária. Porque o sentido é como alguém que se fixa aqui e fixa-se num objetivo, num alvo. Amém? Então é como se Paulo estivesse dizendo assim, olha, para que os vossos corações se fixem em um único alvo, que vocês sejais irrepreensíveis em santidade diante de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os seus santos. Nós queremos que, ainda apesar das boas notícias, apesar de agora estarmos aliviados, apesar de Timóteo ter ido e ter cumprido com o papel dele, apesar de nós ainda nos preocupamos com a fé de vocês e queremos corrigir o que precisa ser corrigido, queremos acrescentar o que falta, queremos que vocês cresçam em amor e queremos que vocês estejam fixados no único objetivo, santidade, santidade e santidade diante do Senhor, para que naquele glorioso dia vocês possam ser apresentados de forma irrepreensível na presença dEle. Glória a Jesus! Porque este é o alvo final. Irmãos, de que adiantará todo o trabalho, todo investimento, todo esforço, se naquele dia nós fomos reprovados? Então, as notícias são boas, são. Mas o nosso coração precisa estar fixo no alvo. E o alvo qual é? É chegarmos diante dele e sermos aprovados. Amém? Porque é fixar o alvo em santidade. Porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Glória a Deus. Então, nosso trabalho como pastor é esse. Ser pastor é isso.
E aí a gente fala assim, mas você é o pastor, se dos irmãos que estão ministrando, são pastores junto. Que está fazendo o papel de alimentar o rebanho. A palavra pastorear fala de proteção, de alimentar, de suprir, de dirigir, orientar. E eles vão estar fazendo isso aqui. Amém? O nosso trabalho aqui é este. Agora, irmãos, é preciso haver unidade entre a igreja e o ministério. Amém? Amém? Calvino disse uma coisa interessante. Quando ele fala a respeito de supramos o que falta à vossa fé. Ele disse o seguinte: é evidente a importância de dedicarmos-nos ao ensino, pois mestres não foram ordenados para num dia ou num mês conduzir os homens à fé em Cristo, mas para que conduzam à perfeição a fé apenas iniciada. Você entende o desafio? A fé teve início, mas a partir do momento que ela tem início, agora ela precisa de quê? Será aperfeiçoada. E aí a gente não pode parar. Não pode, tá bom. Não podemos parar. Vamos manter o foco. Vamos ficar em pé, irmãos. A idade vai chegando e a gente vai precisando escrever um pouco mais. E eu quero ler para os irmãos que o alvo do verdadeiro pastor precisa ser o de trabalhar para que a igreja tenha uma fé inabalável diante das tribulações. Deu para entender isso? Que jamais ceda aos ataques do diabo. Uma fé inabalável diante das tribulações, que jamais cede aos ataques do diabo e que fixe o coração sempre na direção da santidade, preparando-se para o dia do encontro com o Senhor, pois sem santidade ninguém verá o Senhor. Agora eu quero deixar aqui um conselho aos irmãos. Permitam, meus irmãos, serem orientados, ensinados, corrigidos, pois isso será bênção para vocês. Glória a Deus. Quero terminar. Diga junto comigo, diga: nós precisamos nos permitir sermos orientados, ensinados, corrigidos, pois isso será bênção para nós. Glória a Deus. Permitam isso, meus irmãos. Vamos orar para que o Senhor nos ajude. Feche os teus olhos. Fale com o Senhor. Diga: Senhor, eu sei que a minha fé vai ser continuamente atacada. Eu sei que tribulações virão porque elas fazem parte da vida contigo. Eu sei, Pai, que o diabo tentará de todas as formas me afastar de Ti. Eu sei que o Teu propósito com a tribulação é me edificar, me orientar, me corrigir, me fortalecer. Mas o diabo quer distorcer isso e fazer com que eu pense que a tribulação é um ato falho da tua parte. Nos ajude a nos mantermos firmes na fé, diante dos desafios das tribulações e dos ataques do inimigo e dos avanços, do mundo, Pai,
aquilo que o mundo tem e que procura nos oferecer para nos tirar de tua presença. Livra-nos, guarda-nos. Que a nossa fé seja pura, que a nossa fé seja viva, que a nossa fé seja operante. Em nome de Jesus, Deus, para a honra, para a glória e para o louvor do teu nome. Guarda-nos como a tua igreja. Guarda-nos, ó Deus, em nome de Jesus. E ajude-nos a nos dispormos à repreensão, ao ensino, à correção. Nos ajude, porque isso vai ser bênção para as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém e amém e amém. Glória a Deus. Deu para entender, meus irmãos?